Expulsa da igreja, na verdade convidada a me retirar. Fala pessoal, esse é o Fala Kleber e no vídeo de hoje a gente continua com um papo com Thayu Amaral, falando sobre como é ser lésbica e cristã. Se você ainda não viu a parte 1, corre aqui nesse card que tá aparecendo pra você, pra não perder, né, esse papo que tá muito legal. Nina, rolou isso contigo também? Juro. Eu fui convidada a não participar. E aí foi muito curioso, porque ó, a gente não pode deixar você representando mais a igreja, a instituição, porque você tem crenças muito diferentes, você defende ideias muito diferentes das que a gente defende aqui, mas você é sempre bem-vinda. E eu fiquei. Tá, isso aqui... Tem certeza que eu sou? Você acredita que aconteceu Não sei muito bem. quase a mesma coisa comigo? Foi exatamente o mesmo papo. Era tipo assim, você pode continuar vindo aqui pra igreja, mas você não pode fazer parte dos grupos, do grupo dos jovens, não pode mais cuidar dos adolescentes, não pode mais tomar a ceia. Mas não pode, né? O pastor falou isso, né? Ele falou assim, se eu deixar você, daqui a pouco vai ter um monte de gente igual você aí, né? E a igreja vai Já pensou o que seria da igreja? Ter várias pessoas, né? sabe? Exato. Nossa, e eu... recebendo a palavra de Deus. Isso bateu muito mal pra mim, porque eu era uma pessoa, tipo, muito envolvida. E eu falei assim, a igreja ia ganhar com um monte de gente igual a mim, né? Interessada, Entende? de fé no culto de oração. Mas então, se vocês não me querem, né? E foi muito parecido com isso que aconteceu com você, de eles falarem, né? E você pode vir, você é bem-vinda, mas você pensa muito diferente da gente. E aí você fez o quê? Então, eu não falei nada. Foi todo um... Esse evento em si já merece um vídeo de 10 minutos, mas vou para as partes importantes. O pastor, então, decidiu ir até a minha casa, ele convidou outra pessoa da liderança, um presbítero, e fizeram questão que a minha família toda estivesse na sala. Então, eu me sentei na mesa, o pastor e o presbítero ficaram na minha frente, o pastor falou isso, e eu falei, tá bom. E aí o pastor... Você não tem nada pra falar? Você não vai dizer nada? E aí eu falei a seguinte frase: eu estou desapontada, mas eu não estou surpresa. E aí o pastor, enquanto ele estava conversando comigo, ele estava em prantos. Ele não conseguia, ele estava soluçando, tinha horas que ele não conseguia falar. Na minha cabeça, isso significa que ele tinha consciência do que ele estava fazendo e dos efeitos disso, né? Mas enfim, isso aconteceu, falei que eu não estava surpresa. No fim, nos abraçamos, fizeram uma oração, foram pra casa. Mas, ao mesmo tempo, isso foi um super alívio pros meus ombros, sabe? Porque era como se eu estivesse em cima do muro, é como se eu estivesse em cima e nem conseguindo olhar pra um lado, nem conseguindo olhar pro outro, com tanta atenção. Então, acho que a partir desse momento eu consegui dizer assim, bom, já que não existe mais vínculo, eu posso sair de mãos dadas com a minha namorada na rua. Que era algo que fazia muita diferença, que eu não conseguia me permitir fazer isso com tranquilidade, sair com ela de mãos dadas em Goiânia, por exemplo, porque... ia escandalizar, e se alguém né? visse e confrontasse o meu pai, confrontasse a minha mãe, não era nem por mim, pode me xingar na rua, você vai ver que eu xingo de volta, mas o meu pai e a minha mãe terem que enfrentar isso, era algo que pesava muito no meu coração. É lógico que depois de muitos anos, muitas coisas foram sendo elaboradas na minha cabeça, depois de muita terapia também, importante, façam terapia, eu fui percebendo que a gente precisa ser amado de forma integral. Ninguém pode separar um pedacinho de você para poder te amar, porque isso não é amor de verdade. Então, depois de muito diálogo, depois de muito me entender, depois de muito pensar com carinho sobre mim e aplicar a mim o mesmo amor que eu estava aplicando para eles, eu percebi que não fazia sentido abrir mão de uma parte de mim para tentar privar eles de algo de terceiros. É uma coisa que está completamente fora do nosso controle e eu preciso me amar do mesmo tanto que eu os amo. Então, a partir daí, nesse sentido, minha chave virou e eu fiquei pensando, eu não posso mais abrir mão de quem eu sou. Por quanto tempo eu vou fazer isso? Será que eu vou ter que esperar os meus pais morrerem para poder finalmente ser feliz? Será que não vai ter passado muito tempo? Quanto da minha vida já vai ter sido despendido em me sacrificar pelo outro, né? Então, quando a gente tá em uma relação qualquer que seja ela,
a gente precisa sim abrir mão de algumas coisas e só eu tava abrindo mão. Que relação justa era essa, que amor era esse, né? Então, a partir desse momento eu fiquei mais tranquila e eu acho que essa conversa que o pastor teve comigo me tirou um peso dos ombros, assim, de estar me sentindo dividida. É, isso que você falou, tem uma coisa que eu sempre falo, que é, quando o amor não está sendo servido, levanta da mesa e vai embora. Então, assim, se não tinha amor naquele lugar, não fazia sentido você ficar. E por mais que você foi convidado a se retirar da mesa, né? Pelo menos teve um lado bom disso, que foi trazer essa libertação, né? A gente não precisa abrir mão da nossa fé, mas às vezes a gente tem que abrir mão desses lugares de prática de fé pra gente conseguir ser feliz. Deixa eu te perguntar, falar nesse lance de memórias. Na igreja, você viveu alguma situação desconfortável por conta do seu jeito, da sua sexualidade, no tempo que você era muito ativa na igreja? Como que era você como mulher lésbica dentro da igreja? Era uma experiência diferente, assim? Como que você lembra desses momentos de você sendo uma lésbica, mesmo sem ser assumida no momento, né? Porque só pra você que tá assistindo, a gente nasce assim, tá? Então, mesmo sem se assumir, ela já era lésbica. Como que era essa experiência dentro da igreja, você lésbica? Você se sentia diferente? Quais são as memórias que você tem desse momento que você... Definitivamente, muito deslocada. Especialmente quando a gente tá chegando na adolescência, existe aquela pressão dentro da igreja de fazer os adolescentes namorarem entre si. Eu acho que pelo desespero eu não quero ver ele namorando alguém do mundo. E aí tenta ficar juntando, tenta ficar de tititi, mas sempre foi muito desconfortável pra mim, porque eu não me sentia, na verdade nunca me senti confortável com a minha sexualidade, independente de ter me entendido lésbica. Era muito difícil, era um confronto muito grande que eu tinha, porque a igreja, ao mesmo tempo que ela me falava que eu tinha que encontrar um varão abençoado pra eu me casar com ele, ela falava que eu não posso me envolver com ninguém. Então, é um conflito muito doido. Eu me sentia deslocada no sentido de eu não queria entrar nessa lógica, porque mesmo que todas as meninas adolescentes estavam falando de encontrar o varão abençoado, na escola saía ficando com um monte de menino. Em uma semana ficava com 5 diferentes. Então, eu sempre me senti extremamente desconfortável com isso, não sabia exatamente por quê, mas os meus momentos de desconforto na igreja, essas memórias ruins, foram relacionadas a mesmo não conseguir perceber, não conseguir ver em nenhum momento, em nenhum lugar, que eu poderia ser uma mulher lésbica e continuar servindo a Deus. Então, eu não tinha nenhuma referência, não tinha nenhum casal lésbico, não tinha nenhum casal gay na igreja, não tinha ninguém. E eu passei a acreditar que eu ia viver a minha vida inteira sozinha, porque esse era o único jeito. E é uma coisa muito dolorida de sentir, né? E de cultivar por tanto tempo. Então, mais uma vez, depois de muita terapia isso mudou, mas são memórias doloridas, especialmente relacionadas a você não se ver lá na frente, você não se vê em lugar nenhum. Todo lugar que você olha, você simplesmente não pertence àquele lugar. Então, acho que esse sentimento era o que mais apertava no meu coração. Sim, e você estava falando que hoje você não frequenta nenhuma igreja, porque te trazem memórias muito ruins, e tá tudo bem, né, gente, pelo amor de Deus. Você não precisa ficar tentando achar uma igreja, não precisa ser crente só em igreja, Deus tá muito além de 4 paredes. Exatamente, a gente lê o versículo pra gente amar o próximo como a gente mesmo, e a gente esquece da parte do como a gente mesmo. A gente tá sempre amando o outro, e amando o outro, e amando o outro. E a gente abre mão da gente, a gente abre mão do nosso conforto. Sinceramente, Deus ficaria feliz eu indo na igreja todo domingo por ir? Eu indo na igreja todo domingo e ainda assim, essa ida à igreja me causar sofrimento? Eu não acho que esse é o Deus que eu quero servir. Então eu não acredito nisso. A minha prática de fé é muito mais do dia a dia. Eu não tenho uma liturgia, você me perguntou, eu não tenho uma liturgia, mas Deus está em tudo que eu faço, Deus está em tudo que eu converso. Eu fico até surpresa que eu tenho uma amiga de apartamento, ela não me deixa chamar ela de colega de apartamento, porque a gente é amiga, então eu tenho uma amiga de apartamento e ela é do candomblé, mas ao mesmo tempo, todas as vezes que a gente vai conversar sobre qualquer coisa, sobre o universo, sobre a vida, eu tô lá falando de Deus, sem perceber, eu trago, legal isso que você tá me falando, tem um trecho bíblico, e aí eu acabo introduzindo isso em toda a conversa. Então é um negócio que tá dentro de mim, faz parte de quem eu sou, da minha filosofia de vida, e isso está em tudo que eu faço, tá? Em tudo que, enfim, tudo que eu faço, tudo que eu falo, carrega um pouco disso
é porque Deus está em mim, Deus está em você. Super. Então a gente, eu não acredito hoje, eu acredito que se faz bem pra você, procure a sua liturgia, procure ler a Bíblia toda manhã. O meu avô lê a Bíblia mais ou menos umas 3 vezes ao dia. Você vai encontrar ele sentadinho na cadeira, lendo a Bíblia, pelo menos 3 vezes ao dia. Então, se é algo que faz bem pra você, essa liturgia, cantar, se reunir, mas faça isso pensando que você também tem que estar confortável. Você tá fazendo isso pra Deus. Então, não adianta você fazer algo que é fingido, mascarar quem você é pra poder vivenciar a sua fé. Você precisa viver uma fé de fato genuína. Você só pode fazer isso quando você tá confortável com você. E é isso que você falou, né? Deus tá dentro de você. E é por isso que a gente sempre fala aqui, você não precisa deixar de ser cristão pra ser LGBT e não precisa deixar de ser LGBT pra ser cristão. Não tem como tirar de dentro de você nenhuma nem outra coisa. Por isso que é muito possível ser lésbica e ser cristã. Então eu quero que agora você deixe um conselho, um recado pra pessoa que tá ali, ó, com conflito a respeito disso, para aquela menina, né, que tá se descobrindo, não se encaixa na igreja, as pessoas mandam ela tocar teclado, mas ela queria tocar bateria, estereotipando, né, gente? Mas deixa um conselho para aquela menina que tem esse conflito de ser lésbica e ser cristã. O que você gostaria que te falassem nessa época que você estava se descobrindo? Então, jovens mocinhas, sejam vocês lésbicas ou bissexuais ou pansexuais, o que eu quero dizer é que Deus nos ama e o amor dele é incondicional. Deus criou a gente do jeito que a gente é. Nós, mulheres lésbicas, também somos a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus não é só o homem branco. A imagem e semelhança de Deus não é só a mulher hétero. Nós também somos a imagem e semelhança de Deus. Então, o que eu tenho pra dizer pra vocês hoje é que quando você nega uma parte do que Deus criou em você, você também tá negando Deus. Então, a gente precisa se entender também como criação, como digna de amor, digna de amar. A gente também precisa se entender como imagem e semelhança de Deus. A gente também precisa se entender como um pouquinho de Deus, porque Deus tá em um pouquinho em cada um de nós, assim. Deus é sobre encontros, Deus é sobre essa conversa, esse diálogo que a gente está criando aqui. Então, a gente precisa também se dar o direito de ser percebida como imagem e semelhança de Deus. Não abra mão de quem você e nem um aspecto nem outro. Se você está se sentindo pressionada pela sua comunidade, pela comunidade da sua sexualidade, para abandonar a sua fé, não faça isso. Encontre uma maneira de perceber Deus, perceber o mundo, se sentir confortável com quem você é, mas não abra mão daquilo que você acredita. Da mesma maneira, não abra mão da sua sexualidade para se encaixar numa comunidade de fé. Nós estamos aqui, nós somos a comunidade de fé. Eu, o Kleber, nós temos aí muita gente na internet que tá falando sobre isso. Lugares em que você pode de fato se sentir confortável, acolhida, que você pode conversar sobre quem você é, sobre como você se sente, sem ninguém te julgar. Porque amor não é isso, né? Então, não abra mão de quem você é. Existe sim uma maneira da gente fazer isso, da gente conciliar as duas coisas. E ela passa por se aceitar. Ela passa por aceitar quem você é, estar confortável com quem você é. É um processo longo, mas ele é super possível de acontecer. Pra gente finalizar, Thay, fala pra mim qual que é a sua passagem da Bíblia favorita e por quê? Bom, quando você me perguntou sobre isso, você comentou sobre isso, eu fiquei pensando, eu não tenho uma passagem da Bíblia favorita, porque eu acho que a cada momento da vida, uma coisa diferente vai falando com você. Mas eu me lembrei dessa passagem aqui, que é de 1 João 4:7, e ela assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Por que eu amo tanto essa passagem? Porque a gente passou a entender, pelo menos nós, por exemplo, que fomos criados na igreja, que Deus tem um formato. Que quem ama a Deus tem um formato, ele se encaixa em determinada visão. Então a gente pensa que o crente é aquele que não usa saia curta, não vai pra balada, que não bebe, Então a gente criou essa imagem de quem é que ama a Deus. Mas a Bíblia fala, e aqui tá o trecho que eu anotei, 1 João 4:7, que quem ama a Deus é nascido de Deus. Quem ama, simplesmente quem ama, é nascido de Deus. Então, Deus é amor. E a gente pode pensar
que mesmo a gente tendo uma sexualidade diversa, mesmo a gente sendo lésbica, se nós amamos, nós somos nascidos de Deus, nós conhecemos a Deus. É isso que a palavra fala, eu não tô inventando nada, gente, tá lá na Bíblia. Então, a gente precisa se dar o direito de amar, a gente precisa se dar o direito de ser feliz também, porque a gente tem tanto direito quanto qualquer pessoa heterossexual, tanto de exercer a nossa sexualidade, quanto de exercer a nossa fé, como da gente se apaixonar, da gente se frustrar às vezes quando não dá certo. Então a gente tem tanto direito quanto todo mundo. E esse é o trecho que eu separei. Prega e prega! Como diz a nossa amiga, fui ministrada. É exatamente sobre isso. Tayo, eu tô muito feliz de ter te recebido aqui. Muito obrigado. Gente, sigam a Tayo nas redes sociais. Fala aí suas redes sociais, Tayo, pelo amor de Deus. É só Tayo Amaral. Você joga Tayo Amaral no Google, você já encontra tudo. Tayo com H, né? LinkedIn, Tayo com H e Y. Então, T-H-A-Y-O, Amaral. Instagram, LinkedIn, Facebook. Vai estar tudo linkado aqui, gente. Vai estar tudo linkado. E sigam ela tem um trabalho maravilhoso, fala sobre marketing digital e ajuda as pessoas. E tá sempre postando fotos com a namorada lindíssima dela lá também. Não pode faltar. Não pode faltar. Sigam ela, e eu tô muito feliz, tá? E você sabe que eu te admiro demais, 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 demais. E que bom encontrar pessoas como você, que a gente pode se identificar, trocar figurinha e ajudar outras pessoas também a se aceitarem. Perfeito, eu agradeço muito o convite. Eu fiquei muito, muito, muito feliz quando você me chamou. Eu acho que a gente precisa conversar sobre isso mesmo. Não dá pra gente continuar deixando a sociedade se encaminhar sozinha, porque a gente já viu que isso não dá certo. Então, vamos fazer a nossa parte. Se você que tá vendo aí é uma pessoa de sexualidade diversa ou não, e já tem a percepção, já tem o conhecimento sobre como é que a Bíblia funciona e como é que ela foi usada como ferramenta para oprimir determinados grupos sociais, você tem um papel também, você também tem uma responsabilidade, como eu, como o Kleber, de falar sobre isso, de não deixar essas coisas passarem. Então, eu fiquei muito feliz da gente ter conseguido criar, desenvolver esse espaço para conversar sobre isso. Achei muito, muito, muito importante. Agradeço de coração. Muito obrigada. Yay! Gostou, né? Então deixa o seu like aqui nesse vídeo, deixa também o seu comentário e fala pra gente se você já viveu alguma situação parecida com essa, se a sua história como lésbica e cristã é mais ou menos assim também, e vamos conversar sobre. Não esquece de me seguir nas outras redes sociais também, e qualquer coisa a gente tá por aqui, tá bom?